Nessa semana, os mercados implodiram e o plano de Trump começou a dar certo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Pessoal, vamos fazer uma análise sobre os mercados dessa semana. Esse é um vídeo um pouco mais técnico, portanto, menos visualizações, menos likes, mas é importante dar um pouquinho de um panorama um pouco mais diferenciado do que apenas notícias, tarifas e aquele burburinho todo para causar pânico nas pessoas, tá certo? Então vamos lá numa análise um pouco mais racional, e é mais ou menos esse tipo de vídeo que eu coloco na comunidade, até mesmo aqui para os membros do YouTube, tá? Então uma parte vai sair aqui, uma outra parte vai sair para a comunidade, ali para os membros, que é um pouquinho mais direcional. Vamos lá, vamos aos fatos, né? Quedas generalizadas, a gente está vendo aqui, ó, uma performance semanal de forma assustadora, principalmente nas bolsas americanas. Aqui, ó, se a gente olhar por setores, né, cara, mapa vermelho generalizado, muitas quedas, tá bom? Ai, mas o Warren Buffett, cara, caiu também, tá? Isso aqui no gráfico semanal, não tem, ninguém escapou. Quando a gente avalia aqui os ETFs, coloquei aqui em outras cores, tá? Mais fácil para ver. Aqueles de renda variável estão despencando violentamente, tá bom? E os que estão realmente se segurando um pouquinho mais aqui em termos de setores são os de renda fixa. Então olha a renda fixa americana aqui, como ela está se segurando e se valorizando. Aí tudo isso tem, de certa forma, uma explicação. A gente não precisa buscar todas as explicações do mundo, mas um pouquinho é bom a gente entender, tá certo? Aqui no Brasil a gente não tem um cenário tão diferente assim, por incrível que pareça, as coisas mudaram e o Brasil também está caindo, também está despencando, mas eu quero saber de você. Essa semana a carteira está sangrando muito e o que você está sentindo? Quer ir às compras? Vai ficar sem fazer nada? Tá com medo? Escreve para mim nos comentários. Bom, então vamos aqui aos destaques e aos comentários principais. A gente teve aqui o S&P caindo violentamente e ele chegou em poucos dias, né, até uma queda de praticamente 10% em pouquíssimos pregões, muito impulsionado por conta aqui das tarifas do Trump, tá? Pessoal, eu sei que vocês já devem ter visto uma penca de vídeos sobre tarifas, reportagens, do G1, do UOL, do concorrente, de tudo quanto é canto. Eu não tô preocupado com isso daqui, tá certo? Então ele botou lá um monte de tarifas. Agora, existem países que querem baixar as tarifas para entrar em acordos. A China retalhou, causou pânico no mercado, mas isso tudo é só o barulho do momento. Isso vai passar. Pode ser que leve mais tempo, mas vai passar. Vamos focar nos fatos para não perder a razão aqui nos investimentos, tá bom? Então, citando aqui o Andrei, um cara muito bom por sinal, ele comenta aqui que ontem, né, na data que eu tô gravando esse vídeo, ou seja, dia 3 de abril, a gente teve um dos piores retornos intraday ali, né, com resultado diário do S&P, tá? Isso aqui então é basicamente a distribuição normal, vamos dizer assim, né, estatística aqui do S&P, de forma que aqui embaixo a gente tem a variação dele ao longo do dia, vamos dizer assim, né? Qual que é o resultado dele ao longo do dia. E de forma estatística, aqui a gente tem a curva de sino, né? Ele tende a fechar levemente acima de 0%, tá vendo como a maior parte do... vou botar outra cor aqui, tá ruim de ver, né? A maior parte dos dias está um pouco acima de 0%, ou seja, é como se ele tivesse um pequeno edge vencedor, tá? Esse vídeo é mais técnico mesmo, tá bom? Quem estranhar, cara, se acostume, vale a pena sair assim do mainstream convencional. E o que aconteceu ontem especificamente? A gente teve aqui um retorno muito ruim, muito longe da distribuição normal, tá certo? Então não quer dizer que isso não pode acontecer de novo. Tanto é que aconteceu, né? 2 dias seguidos praticamente, com ele fechando aqui próximo de menos 5%, menos 4 e pouco por cento, tranquilo. Tá? Mas o que o Andrei fala aqui, e o que, enfim, eu endosso de certa forma, é que depois desses dias muito ruins, às vezes vem alguns dias muito bons, tá certo? E ainda reforço, tá? Mais importante do que vir o dia muito bom logo na sequência é esses dias muito ruins estão preocupando você ou não? Porque esse vídeo aqui hoje, ele tem 2 objetivos. O primeiro é discutir sobre os mercados e falar o que o Trump está realmente estrategicamente fazendo e já está conseguindo, que é o grande tema do vídeo. E o segundo, né, é a gente refletir. A sua carteira nesse momento, provavelmente em ativos de renda variável do exterior, deve estar negativa. É muito difícil ela estar positiva, tá? Assim, nessa semana, pelo menos, né? Mas isso está te preocupando ou está te deixando tranquilo, você está neutro? Eu, por exemplo, estou neutro. Nas 4 carteiras recomendadas, os ativos do exterior, que de certa forma são os índices, né? Tem variações, tem, enfim, percentuais diferentes, mas faz parte. Eu estou tranquilo em relação a isso, mas é uma grande reflexão para esse momento. Muita gente está se encontrando agora e pensando, poxa, talvez não deveria estar tão pesado nesses ativos. Talvez eu deveria repensar o meu perfil de risco.
esse é um bom momento para você fazer isso, mas sem tomar atitudes desesperadas. E o que a gente está vendo aqui na prática acontecendo? As pessoas, os investidores, eles estão com muito medo de que as tarifas elas causem recessões, não só nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo, tá? Porque o comércio dos americanos ele é tão grande, tão forte, tão poderoso, que ele afeta todo o mundo, todas as economias, tá bom? Então tem muita gente que entende como um risco, um receio, e isso faz com que a volatilidade da bolsa americana ela exploda. E a gente tem aqui o índice VIX, que serve para medir isso, tá bom? Então o VIX, vou até deixar aqui a coluna do ladinho, ele está chegando aqui em próximos de 40 pontos, tá? Esse é um nível de estresse, é o índice do medo que a gente fala, né? Que poucas vezes ele assume valores tão altos, tá certo? Por exemplo, na pandemia ele chegou aqui a 80 pontos, tá bom? A última vez que ele chegou nesse nível foi aqui em agosto de 24, quando teve aquela pequena crise também da liquidez do Japão, tá? Quem lembra do carry trade? Então, ele assume valores muito altos quando os investidores estão com medo. O que acontece quando eles estão com medo? É justamente em momentos que a bolsa tende a estar aqui um pouquinho mais barata, tá certo? Então, notem, quando as pessoas estão com medo é quando o VIX sobe. Quando o VIX está mais barato é porque as pessoas não estão com medo. Então, não necessariamente elas estão gananciosas, mas elas não estão com medo. Aí o que a gente percebe? Que nos pontos que o VIX faz pico, ou seja, que a volatilidade está maior, que o medo está maior, é quando o mercado geralmente faz algum tipo de fundo, tá certo? Notem, né? O VIX está aqui com os candles e o S&P está aqui com a linha rosa, né? Mais vermelha. Então, candle fez topo, S&P fazendo fundo. Candles fizeram topo, S&P fazendo fundo. Mesmas coisas aqui, tá? Então, olha só, topo no VIX, fundo no S&P. Topo no VIX, fundinho no S&P. Topo no VIX, fundinho no S&P. Olha só, grande topo aqui do VIX, fundo grande do S&P, tá certo? Então, não que isso aqui é uma ciência exata, a mesma coisa acontece aqui, acontece em todo lugar. Mas existe uma correlação muito grande entre esses momentos e esses movimentos, tá certo? A gente até tem aqui o índice da CNN, eu nem ia falar disso, me lembrei agora durante o vídeo. Cara, a quantidade de medo, eu acabei de abrir isso aqui, tá? Tava 10 quando eu olhei faz umas 3, 4 horas atrás, agora tá em 4. Nós estamos em território de medo extremo, tá? Níveis assim muito, muito absurdos. Então vamos primeiro aos fatos, pra gente tentar racionalizar e não cair na emoção e no desespero, tá bom? E o fato é que, de fato, o S&P e as bolsas vêm caindo muito, mas também as emoções vêm aumentando bastante. E você precisa ter essa ciência, essa consciência para não tomar medidas exageradas agora. Aí já deixa o like, se inscreve para mais análises como essa. E o que a gente está vendo na prática? O aumento desse medo, a queda da bolsa e todo o receio das tarifas está gerando aqui uma aceleração na queda dos juros. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo aqui, sexta-feira, 3h20 da tarde, o mercado americano está precificando 4 cortes da taxa de juros americana. Tá, ó, 1, 2, 3, 4, somente esse ano. E mais, hoje de manhã eles estavam precificando 5 cortes. Mudou. Isso aqui muda toda hora. Tá? Então o que está acontecendo? O mercado, com toda essa movimentação, está precificando queda de juros. Hoje o Powell falou num evento, ao 12h30, falando que não tem previsão de cortar juros, não tem estimativa ainda, não tem clareza, mas o mercado está precificando. Ah, Anthony, você está olhando essa tabelinha, mas essa tabelinha muda toda hora. Galera, não é isso. Não é só isso. Olha só, vocês têm que vir aqui, ó, e olhar, por exemplo, esses contratos futuros dos juros americanos, tá? Olha como os juros despencaram, cara, em coisa aqui de uma semana, tá? Eles estavam, isso aqui é os juros de 10 anos dos Estados Unidos, tá? Eles estavam aqui, ó, em 4,4 e chegaram a cair hoje, por exemplo, para 3,86, 3,90. Então, o que isso aqui está nos sinalizando? O mercado está derrubando parcialmente aqui, né, os juros lá dos Estados Unidos. Aqui é o juro de 10 anos. E por que isso aqui é tão importante? Porque esse é o objetivo do Trump. Esse sempre foi o objetivo do Trump. Esse sempre foi o grande goal, né, que eles falam, né, a grande vitória que ele precisa fazer acontecer. Ele precisa derrubar os juros nos Estados Unidos. Tudo que ele está fazendo é para isso. Todo o resto que você está ouvindo por aí é bobagem. Tudo bobagem, cara. Então, quando ele consegue reduzir os juros nos Estados Unidos, e ele quer muito fazer isso o mais rápido possível, ele vai conseguir rolar uma dívida de 7 ou 8 trilhões de dólares que está vencendo esse ano. E se ele consegue rolar para 10 anos com as taxas de juros muito menores, é muito mais barato para o país. É muito mais tranquilo, eles podem imprimir muito mais dinheiro, eles podem fazer um quantitative easing, podem injetar liquidez de novo no sistema e fazer ali
diversos ativos, inclusive a bolsa, voltar a subir, a economia se recuperar, dentre outras complexidades, tá? Inclusive, existem tantas complexidades que eu sempre reforço isso. Não adianta a gente tentar encontrar uma resposta e uma explicação para tudo. A gente tem que saber, a níveis gerais, o macro e tá bom. Senão a gente sempre vai ter uma nova justificativa, sempre vai ter um dado, sempre vai ter um contraponto, sempre vai ter uma justificativa, contrária. Ontem mesmo eu estava num evento do BTG aqui na região e era sobre fundos imobiliários, por sinal, então é interessante, né? Eu não sou muito fã de fundo imobiliário, mas eu fui lá para justamente ouvir um pouco do discurso, né, do cenário que eles têm para apresentar, enfim, é importante a gente ter a mente aberta. E eu conversei com vários clientes lá do escritório específico, eu bati um papo com eles, enfim, conhecer um pouco as pessoas, e vários deles faziam perguntas do tipo, pô, mas e agora, né, tá caindo, tá subindo, não sei o que e tal. Eu falava para eles, poxa, mas tem tanta explicação, né? Se tu quiser, eu te listo umas 10 explicações para falar porque tá caindo e outras 10 para provar o porquê que tá subindo amanhã ou algum contraponto que não faz sentido. É muito fácil arranjar qualquer explicação para qualquer coisa. Então, não vale a pena você ficar buscando tanta explicação e tanta motivação para tudo. Vale muito mais a pena você olhar o cenário, ter uma direção e, o mais importante, ter uma estratégia clara para você não ficar desesperado procurando aqui o que fazer quando isso aqui cair. Se você estivesse perguntando agora o que você tem que fazer agora que caiu, você está investindo errado. Você já deveria ter essa resposta pronta. Isso é uma obrigação sua como investidor. E as pessoas realmente se perguntam, né? O que eu faço agora que caiu, né? Esse ativo aqui em específico, ninguém opera ele, é só um indicativo de juros. Mas, por exemplo, o S&P, né? Pô, o que eu vou fazer agora que despencou 5% nesse exato momento? Ó, cara, 5% caindo. O que você vai fazer? Cara, a resposta tem que ser óbvia para você. Você tem que ter uma carteira que, se ele tem S&P, ativos de risco americanos, até os brasileiros, né? Vou comentar daqui a pouco, você tem que voltar a rebalancear, a comprar eles de acordo com o seu objetivo e de acordo com o seu perfil de risco. Se você não teve essa resposta em um segundo ao se ver esse gráfico, ao se perguntar isso, cara, você está investindo sem clareza. Tem que tomar cuidado, porque a chance de você cair no viés de simplesmente agora que ele caiu aqui, você vendendo pânico ou comprar mais por ganância, porque a ganância também aparece nos fundos. Ele existe e ela é muito maior. Por isso que ter uma carteira bem estruturada, bem dividida, bem diversificada, ela não só te blinda por conta da diversificação, que ela é importantíssima, não vou nem entrar no mérito, mas ela também te impede de cair nos vieses, tá? Cara, isso é muito, muito mais importante do que as pessoas dizem por aí. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre blindar a sua mente de investidor e não ficar aí fazendo cagada na hora que o mercado exagera, porque o mercado vai exagerar, é garantido. Em algum momento ele vai exagerar, pode ser para cima, pode ser para baixo, mas você tem a obrigação de fazer aquilo que você pode controlar, que é o que você vai fazer, as suas atitudes, né? Como investidor, o que você vai comprar, o que você vai vender. Mesma coisa aqui para o Ibovespa, né? Ele até deu uma segurada maior ontem, estava um pouco mais tranquilo, mas hoje está caindo aqui 3%, despencando violentamente, tá? Então, para muita gente que estava animada aqui comprando o topo, você ainda está animado e comprando agora? Se sim, ótimo, é sua estratégia. A gente até pode entrar na discussão se é uma estratégia boa, ruim, sim ou não, tranquilo. Agora, você tem que ter clareza disso e, claro, o método tem que ser válido, né? Eu acho que não é o fim do mundo para os Estados Unidos, não acho que é o fim do mundo para o Brasil, mas muita volatilidade está entrando nos mercados e ainda acredito que a gente vai ter mais volatilidade ainda. É o momento de você ter cuidado e justamente clareza no que você vai fazer. E sinceramente falando, a última coisa que tem que tentar fazer é prever os mercados, né? Ontem, por exemplo, a gente teve o dólar aqui caindo 1,22 aqui, chegou acho que até 2% de queda em determinado momento do dia, o que é uma queda muito, muito relevante, né? 2% de queda do dólar é muito relevante. Mas, do nada, no dia seguinte, sem ninguém perceber ou antecipar, porque a China retaliou. Cara, não importa, podia ser qualquer coisa. O dólar vai lá e sobe aqui, ó, 3,66%, quase 4% de alta em determinado momento do dia. Então, assim, cara, se você realmente não tem uma carteira que também tem exposição a dólar, mas que não é apenas renda variável, você hoje tá de mãos abanando. Pô, Anthony, eu só tenho S&P e BOV. Pô, olha a naba, né, cara? Em algum momento essas coisas acontecem, mas na sua carteira você tem que ter ativos que também são de renda fixa do exterior, que também são de renda fixa nacional. Renda fixa nacional todo mundo tem, né? O brasileiro tem bastante. Enfim, é um perfil de risco também funciona, né? Num dia vermelho aqui é bom falar, né? Tô lotado de renda fixa, mas, pessoal, é garantido, né? Os dias verdes de renda variável também vão vir e quem só tem renda fixa brasileira vai ficar de fora.
Então, realmente, precisa ter todas as classes de ativos, precisa ter todo esse contexto para você realmente estar diversificado e realmente preparado para navegar esses mercados todos. Inclusive, se você não tem uma carteira como essa e quer conhecer as carteiras que eu ofereço para os clientes, tem um link aqui na descrição em que eu mostro e monto de forma pronta as carteiras de investimentos, tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva. E aqui ainda vai mais um comentário muito interessante, que é uma coisa que eu estou tentando, de certa forma, entender ainda. Não que eu busque isso incessantemente, né? Mas tentar entender o que o mercado está nos dizendo. Não é o que causou, mas o que o mercado está nos dizendo em termos de, poxa, o S&P estava caindo aqui 5%. Cara, olha isso daqui. Olha isso daqui. Tá um absurdo, né? Eu vou fazer mais comentários no vídeo agora fechado para a comunidade. Mas tá um absurdo. O próprio VVB11 também, né, galera? Sangrou igual, tá? É correlacionado, sangrou igual. Aqui tem o efeito do dólar, enfim, mas beleza. Agora, o Bitcoin, que era para ter entrado nesse imbróglio, geralmente de forma até mais alavancada, né? Como é que ele não caiu, cara? Tá subindo aqui, ó, 1%. Será que ele vai cair no final de semana? Será que ele não vai mais cair? Porque assim, a discussão sempre é, né? Ah, o Bitcoin é volátil, o Bitcoin não é o ouro digital. Ah, é verdade. O ouro caiu. Caiu também, cara. Olha isso aqui. Caindo 3% o ouro em dólares hoje. Tá, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele olha aqui em cima. 3% XAUSD. Pô, por que o Bitcoin não caiu, cara? Então, um destaque muito, muito interessante. Para mim, o highlight dessa semana, por incrível que pareça, não é o S&P despencando. Apesar de que também é, ultra relevante, né? A questão dos juros ali também. Trump tá conseguindo exatamente o que quer. Mas é o Bitcoin aqui subindo, né? Subindo levemente. 1%, pelo menos não caindo tanto quanto os outros ativos de risco contra a expectativa de todo mundo, tá? Eu, por exemplo, tinha certeza que o Bitcoin cairia junto com os outros ativos. Ah, Anthony, tu ia vender? Cara, não ia vender, eu não ia comprar pensando nisso, entendeu? Eu olho o mercado no curto prazo porque eu acompanho isso aqui, mas não é porque caiu que eu vou ficar comprando toda hora, nem porque subiu que eu vou ficar vendendo, tá certo? E no final das contas, eu volto para esse tema. Cara, o que o Trump tá fazendo com as tarifas, com reindustrialização americana, com a tentativa de reduzir os juros, que é o que mais importa, e a galera não fala por aí. Eles vendem notícias, né, para o pessoal acompanhar aquelas notícias mais toscas assim, né? É o que vende, eu não vou negar, é o que vende, né, cara? É o que dá audiência, é o que dá discussão. Ai, extrema direita, extrema não sei o quê, cara, enfim, né? A galera se perde nesse ponto. Mas em relação ao que ele quer, ele já tá conseguindo, que é realmente reduzir os juros nos Estados Unidos, tá? É isso que ele quer. Anthony, ele vai conseguir? Não sei, não tenho bola de cristal, né? Eu não sou contratado para prever o futuro, tá? Mas historicamente falando, ele consegue bastante coisa. Então, a maior probabilidade é que ele consiga sim reduzir as taxas de juros, rolar a dívida e em algum momento a guerra tarifária, como já aconteceu em 2019, como, né, enfim, não tem muito segredo, ele vai, enfim, chegar em acordos comerciais com os outros países e muitas vezes destravar novamente o mercado, tá certo? Essa é uma das teorias. A outra teoria é que realmente ele não vai conseguir e vai dar tudo errado, tá? Então, exatamente por isso que você não pode ficar comprando de forma exagerada e discricionária qualquer ativo que caiu, né? Caiu, comprou. Não, você tem que ter a carteira, você tem que ter os ativos, tem que ter exposição relativamente global, relativamente neutra, porque é clássico. Em alguns momentos o SP500 vai mal, em outros ele vai bem, mas no médio e longo prazo você tem que estar navegando aí junto com as tendências principais do mercado, tá? E isso é sim uma obrigação sua como investidor, minha também como analista, como investidor e de cada um de nós. Tá? Não prever o mercado, mas sim estar exposto de forma inteligente, diversificada e bem montada. Vou deixar recomendado aqui então um vídeo com as top 10 maiores gestoras de ETFs mundiais ali dos Estados Unidos, você conhecer um pouco do trabalho deles e também os ETFs que eles oferecem lá fora, que são muito, muito interessantes. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.